Eu sei que os irmãos acabaram de se sentar. Eu não ia perder essa oportunidade, não ia. Mas podem ficar assentados. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual foi a pior noite de sua vida? Qual foi a pior noite de sua vida? Eu digo isso porque esses dias eu estava lendo o Morrison e ele tem uma frase que ele começa dizendo assim: toda vida tem seu Getsemane. Assim que eu li, eu comecei a duvidar que isso fosse verdade. Eu realmente não gosto de afirmações que são genéricas, que são universais. Mas querem saber, eu comecei a pensar sobre isso. E quase concordo hoje com este homem, de que toda vida tem o seu Getsemane. Tem a sua noite de angústia, tem a sua noite de dor. Sabe, Michael, eu até lembrei-me de uma canção chamada Noites Traiçoeiras. Eu sei que ela foi gravada pelo padre Marcelo, mas eu não sei se os irmãos sabem que depois de uma batalha judicial, ela voltou para as mãos daquele que foi o seu autor, o Carlos Papai, que era também um evangélico, fazia parte de um grupo, não sei o que, Cantores de Sião, alguma coisa assim. E ainda se vier noite... Eu sabia que os irmãos conheciam. Se a cruz pesada flor... Pronto. Ainda querem cantar? Aqui, olha. As noites nem sempre são fáceis. Nem sempre são fáceis. Por isso talvez tenha razão Morrison de que toda a vida tem o seu Getsemane. E eu comecei a pensar na história de alguns homens de Deus, de personagens das Escrituras, que tiveram, ao meu ver, noites difíceis, noites traiçoeiras, noites marcadas pela angústia. E o primeiro personagem é o pai do povo de Israel, em Gênesis no capítulo 22. Eu estou fazendo referência ao patriarca Abraão. A Bíblia diz no capítulo 22 que aconteceu, do livro de Gênesis, aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora vejam o versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Sinceramente, a Bíblia não descreve como foi a noite deste homem de Deus. Mas eu não consigo pensar nesta noite como não tendo sido uma noite difícil para este homem. E o que me espanta é que a Bíblia diz que ele, ainda bem cedo de madrugada, levantou-se e simplesmente se submeteu àquela que era a orientação do Senhor. Ele pegou o seu filho, recolheu a lenha para o sacrifício, pegou o animal de montaria e partiu em direção a Moriá. Eu não sei se realmente ele acordou cedo ou se ele não dormiu. Mas como é difícil aquela noite que precede a provação. Aquela noite que precede um momento muito delicado, especialmente na vida dos nossos filhos. Como é difícil. Por isso, eu comecei a pensar que essa história de noite de Getsemane, de noite de angústia na vida dos mortais, parece realmente se repetir. Mas eu continuei a pensar, e eu lembrei-me de uma outra noite. Lá no livro de Daniel, no capítulo 6, a Bíblia vai me dizer que este servo do Senhor foi lançado em uma cova dos leões. O rei acabou se envolvendo numa verdadeira artimanha dos seus inimigos e dos inimigos de Daniel, e acabou tendo que jogar este homem de Deus dentro de uma cova de leões. Lembram-se disso? E Daniel passou toda a noite dentro daquela cova. Mas eu quero dizer aos irmãos que a maior angústia não estava dentro da cova, estava fora da cova. E eu vou lhes mostrar por quê. Em Daniel, no capítulo 6, no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que aquele rei que colocou Daniel naquela cova dos leões,
Se dirigiu para o seu palácio, depois de ter colocado ali o servo do Senhor, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Provavelmente esta noite foi marcada pela culpa. O que foi que eu fiz? Como eu pude permitir que aquele homem fosse jogado na cova dos leões? O interessante é que a Bíblia não nos fala de como foi a noite de Daniel dentro da cova, mas faz questão de retratar o drama de quem ficou do lado de fora da cova, extremamente preocupado com o que iria acontecer com o homem de Deus. Algumas vezes a sua preocupação não será com você, será com pessoas à sua volta, pessoas a quem você ama e que, no caso específico deste rei, estavam sofrendo por conta de decisões que ele havia tomado. Que noite difícil, que noite difícil. E aí o verso continua, o texto continua no verso 19, dizendo assim que pela manhã, ao romper do dia, mais um que acordou cedo. Aliás, eu não vou dizer que acordou, porque a Bíblia me diz que o sono dele fugiu. E aí a Bíblia vai dizer que ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Essa expressão voz triste é como quem diz que ele já chamou, imaginando que ninguém iria responder. E ele pergunta com voz triste, mas o texto vai dizer que ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus... Tão bonito, né, gente? Dar-se-ia. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Eu acho que o que ele não esperava foi a resposta, porque aí a Bíblia diz que Daniel fala ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aí a Bíblia diz que o rei então se alegrou, mandou tirar Daniel da cova, e a história continua. Eu tenho certeza que aquela não foi uma noite fácil, mas ao romper da manhã, se ao romper da manhã, na história de Abraão, foi marcada pela submissão e a obediência de um homem que saiu de sua casa levando seu filho, sendo provado por Deus, desafiado a colocá-lo em sacrifício, a noite deste rei terminou com alegria, porque ele percebeu que mesmo com todo o desvio do seu comportamento, com o fato de ter se deixado enganar, a Bíblia diz que nada aconteceu com Daniel, e ele então transforma em alegria toda a angústia de uma noite. Como é bom quando uma noite difícil termina em alegria, não? Quando se cumpre na minha vida e na sua vida aquilo que está escrito no texto sagrado, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas eu confesso, irmãos, que existem outras noites assim, e eu quero me deter um pouco mais na terceira noite de angústia, aquela que justificou a pergunta que lhe fiz inicialmente, a chamada noite do Getsêmani. Em Marcos, no capítulo de número 14, nos versos de 32 até o versículo de número 42, aquele que é provavelmente o primeiro evangelho escrito entre os quatro, diz o texto sagrado assim, eu vou repetir a referência para que você possa acompanhar. Marcos capítulo 14, versos de 32 a 42. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. A grande pergunta é o que fazer quando se vive uma noite assim de angústia. A grande pergunta é o que fazer quando a angústia parece ser maior do que eu posso suportar. É interessante porque a Nova Tradução na linguagem de hoje traduz assim as palavras de Jesus: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. O que fazer diante de uma noite assim? Eu queria lhe apresentar algumas sinalizações do texto sagrado. E sabe, a primeira coisa que me chama a atenção está exatamente no versículo de número 32. Ele reúne os seus discípulos, leva-os a um lugar chamado Getsêmani, um lugar costumeiro de suas orações, e ele diz assim: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Em outras traduções, enquanto eu vou orar. Você está entendendo o que eu quero lhe dizer? A primeira coisa que você precisa fazer em noites de angústia: ore ao Senhor, clame ao seu Deus. Quando o Evangelho de Lucas conta essa mesma história, faz questão de dizer que nesta oração ele prostrou-se, o que quer dizer que ele colocou o seu rosto em terra, ele clamou, ele passou a noite em oração. E você não imagina o que uma noite de oração pode transformar no dia que está por vir. Você não imagina o quanto a oração vai fortalecer a sua vida, em função daquilo que você até desconhece. Por isso, se em algum momento a tristeza, a ansiedade e a angústia tomar conta do seu coração, enfrente-a com os joelhos dobrados. Enfrente-a com os joelhos dobrados. Pastor, mas eu estou tão cansado. Dobre os joelhos e permaneça acordado em oração. Dobre os joelhos e clame ao Senhor. É assim que começa essa história desta noite de angústia na vida de Jesus. Mas Jesus também faz algo que talvez eu e você tenhamos uma enorme dificuldade. A Bíblia diz que ele chama 3 dos seus apóstolos. Lembra-se disso? Está escrito exatamente no versículo 33 que ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Os mesmos que estiveram com ele no Monte da Transfiguração, agora ele convida para o Getsêmani. É interessante, irmãos, porque às vezes nós temos amigos com quem partilhar a glória do Monte da Transfiguração, mas não temos amigos com quem compartilhar a experiência do jardim do Getsêmani. No Monte da Transfiguração, Pedro foi aquele que sugeriu: vamos fazer tendas, vamos permanecer aqui. Mas Pedro é o primeiro, segundo o texto sagrado, confrontado nominalmente por Jesus. Jesus pergunta: mas Pedro, você não conseguiu vigiar uma hora sequer? Porque se fôssemos nós convocados para subir o Monte da Transfiguração, todos nós gostaríamos de ter essa visão gloriosa de Deus. Mas Deus em alguns momentos nos chama para orar. E lá estavam Pedro, Tiago, João sendo chamados pelo Senhor. Há um tom, sim, eu reconheço, de uma certa surpresa nas palavras de Jesus, quando ele vira-se para Pedro, quando ele fala com os apóstolos. Mas deixa eu só lhe perguntar: você por acaso acha que Jesus não sabia que aqueles homens iriam dormir? Que fugia do conhecimento do Senhor, que algo assim iria acontecer? Se você crê na onisciência de Deus, se você crê que o Senhor Jesus, ele conhecia sim, a questão é como então explicar que ele tenha convidado aqueles que ele mesmo sabia que iriam adormecer. Quando você chamar para o seu lado gente para estar com você em tempos de angústia, eu quero só lhes dizer que eles são tão humanos quanto Pedro, Tiago e João.
E você em momento algum pode substituir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida por qualquer apoio de que qualquer mortal neste mundo possa lhe oferecer. Porque algumas coisas só serão resolvidas entre você e Deus. Você pode até estar cercado de amigos, mas essas coisas serão resolvidas somente entre você e Deus. Eu fico às vezes pensando em Pedro, Tiago e João, que ao longo de todo o ministério viram e conviveram com Jesus de Nazaré tão forte, com poder de controlar o vento, o mar, tempestade, curar enfermos. Eu às vezes fico imaginando o que eu posso fazer, e talvez essa seja a sua pergunta. O que eu posso fazer? Eu não sei nem o que dizer, pastor. Eu fui chamado por alguém para partilhar com ele do jardim do Getsêmani. Se você foi escolhido, lembre-se que Deus está colocando sobre você também a missão da intercessão. Nesses últimos dias, como nós temos sido abençoados em nossa casa pelo ministério da intercessão do povo de Deus. Eu sei que tem joelhos dobrados, eu sei que tem gente orando, e isso modifica toda a nossa atitude diante das dificuldades que se apresentam, irmãos. Recentemente alguém até fez uma observação, Cláudia compartilhou comigo, de que nós precisávamos também fazer uma leitura espiritual de tudo isso, em função do momento que como igreja nós estamos vivendo, em função de algumas posturas que nós como casal e com Davi temos assumido. Por isso sim, nós precisamos orar, irmãos. Noites de aflição, elas são regadas de oração, mas também de um pedido de ajuda. Eu não quero passar esta noite sozinho. E quanta dificuldade a gente tem de convidar Pedro, Tiago e João e ser tão honesto quanto Jesus foi aqui, irmãos, porque ele não só procurou ajuda, mas ele falou dos seus sentimentos. Note o versículo de número 34. Ele volta-se para os seus discípulos, para os seus apóstolos, aqueles que estavam com ele, e diz: olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Como nós temos dificuldades de reconhecer a tristeza, como nós temos dificuldades de reconhecer a angústia, como achamos que um líder não pode dizer isso aos seus liderados, que um pastor não pode dizer isso às suas ovelhas, como um pai não pode dizer isso a um filho, uma mãe não pode dizer isso ao seu filho, o marido não pode dizer à esposa: pastor, eu sou como o quê? O esteio da minha casa, eu não posso revelar fraqueza. Eu só quero dizer a você que aquele que teve todo o poder dos céus e na terra, ele olha para os seus apóstolos e diz: eu não estou bem, eu estou angustiado, eu estou profundamente triste, fiquem comigo, permaneçam ao meu lado. Por isso, revelar sentimentos não é se tornar fraco. Na verdade, é preciso ser forte o bastante, homem o bastante, para reconhecer que eu não estou bem. É por isso que eu quero dizer a você, noites difíceis precisam ser marcadas pela oração, pelo pedido de socorro, mas ao mesmo tempo pela confissão, sabe, por uma transparência em relação aos sentimentos. Fale dos seus sentimentos. Uma das maiores dificuldades ao longo desse tempo para cuidar de Davi tem sido o fato de que ele não é verbal. E os irmãos não imaginam como fica o meu coração e o coração da Cláudia tentando adivinhar o que ele está sentindo. Em alguns momentos ele se contorcia de dor, e eles são muito resistentes à dor, sabe? Mas a gente ficava imaginando o que está acontecendo com ele. Será que ele está com dor de cabeça, com dor abdominal? Será que há algum problema no rim? E de repente ele colocava a mão em algumas partes do corpo e a gente imaginava: é isso, é aquilo. Como é importante falar dos seus sentimentos. Por quê? Porque eu me vi em alguns momentos pensando em dar um remédio para uma dor de cabeça que talvez ele não tivesse. Pensando em dar alguma coisa para dores abdominais, mas podia ser que ele não estivesse sentindo nada disto. Por isso, em nome de Jesus, fala o que você está sentindo. Abra o seu coração. As pessoas à sua volta não vão adivinhar o que você está sofrendo.
E às vezes a gente cobra que o outro compreenda aquilo que sequer ele conhece. Ele desconhece, ela desconhece. Eu sei que alguns, mesmo conhecendo, vão revelar indiferença. Isso é horrível. Isso é horrível. Mas eu ainda quero crer que no meio dessa gente há ouvidos sensíveis, há gente disposta a escutar, há um marido capaz de ouvir, há uma esposa capaz de escutar, pais que podem sim ouvir os seus filhos. Nós precisamos tanto expressar os nossos sentimentos, revelar o que sentimos. Hoje pela manhã, quando estava aqui, nós ontem celebramos o batismo, e eu disse que na sexta-feira também realizei um casamento, o casamento da Zânia, do Leandro. E hoje, acho que foi hoje, o Leandro conversou comigo, foi ontem. Ele disse: pastor, eu vi o irmão tão triste na celebração do casamento. O irmão não estava bem, não foi? Eu disse: eu não estava. E eles olharam para mim com um olhar de carinho, de afeição. E por algum tempo, meus irmãos, eu estava celebrando o casamento aqui, mas eu não estava aqui. A minha cabeça aqui não estava. E eles perceberam isso. Eu poderia fazer, sabe o quê? Aquela pose: não, você está enganado. Eu estava bem, não tinha nada. Eu estava só com uma dor de cabeça. Eu tinha tomado a medicação. Porque até nessas horas a gente faz questão de esconder a verdade até com a mentira. Só para não revelar e dizer: eu não estava bem. E como tudo fica mais verdadeiro, a igreja já cansou de ver homens semideuses nestes púlpitos. Gente que não chora, gente que não sofre, gente que não erra, gente que não tem problemas, gente que não faz feira, gente que não paga energia, que não paga condomínio, que não usa bermudas. Eu estou dizendo isso porque um dia eu estava fazendo compras e alguém se surpreendeu e disse: pastor, o senhor... Pois é, deixa eu lhe dizer, fale dos seus sentimentos. E se precisar de ajuda profissional, vá atrás, corra atrás disso. É muito mais importante do que você imagina, lidar com os seus sentimentos. Mas na história do Getsemane, da noite de angústia do nosso Senhor, a Bíblia também fala de perseverança. Eu acho tão interessante, porque no versículo de número 39, a Bíblia diz que ele se afasta, vai orar, e ele repete as mesmas palavras da oração anterior. Ele faz questão de repetir palavra por palavra. O mesmo Jesus que me ensinou que quando eu for orar, eu não devo usar de vãs repetições. Aí você me pergunta: como é que Jesus disse isso? E na hora de orar ele fez e repetiu a mesma oração. Meu irmão, existe uma diferença tão grande entre falar muito e orar muito. Existe uma diferença tão grande. É a diferença entre a perseverança e a ilusão, como diz Jesus, de que pelo muito falar nós seremos ouvidos da parte de Deus. Sabe, quando a noite é difícil, a gente ora uma vez, a gente ora uma segunda vez. E aí, se quiser, observe o texto sagrado. A Bíblia diz no versículo 41 que ele voltou pela terceira vez. A gente ora uma vez, duas vezes, três vezes. Ao longo desses dias, não poucas vezes, ao longo da noite, a Cláudia tem tentado alimentar Davi, hidratá-lo, e vai lá com a seringa, e ele toma alguma coisa, ele bebe alguma coisa, e ela volta para a cama, e isso é intercalado com momentos de oração. Às vezes eu viro para o outro lado, olho para ver como é que ela está, ou ela está orando de joelhos, ou está chorando, ou está orando, ou está cuidando dele. É impressionante, é impressionante. Esses dias eu dizia a ela: você é uma mãe maravilhosa. Mas sabe, quando a gente ama, a gente faz isso. Estou enganado, irmãs? A gente sofre, a gente olha para o filho da gente e diz o quê? Olha, passa para mim, Jesus, passa para mim, eu resolvo isso, eu recebo isso mais de bom. Deixa eu fazer só uma pesquisa aqui, sabe? Não é da Datafolha não, mas é uma pesquisa só.
Quantos pais, em algum momento de uma noite sofrida, ou uma situação assim, já fizeram essa oração louca para Deus? Senhor, tira dele e bota para mim. Alguém já fez isso? Eita, quanta gente. Se eu conversar com você sobre isso, racionalmente, isso parece lógico. Agora que a gente está aqui, fora daquele momento. Se eu lhe perguntar, é razoável, você acredita que Deus vai fazer isso, vai tirar a dor dele, vai colocar em você? Qual vai ser a sua resposta? Não. Mas se acontecer de novo, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pedir do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A gente aprende que em noites assim, perseverar em oração, continuar clamando, repetindo as mesmas palavras. Há momentos em que você não vai saber nem o que dizer, vai ficar só dizendo: ó Deus, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas cada misericórdia dessa é diferente, irmão. Cada pronúncia, cada vez que você pronuncia a mesma palavra, você pronuncia com um sentimento ainda diferente e cada vez mais profundo, de alguém que está se derramando na vontade de Deus. E o interessante é que Jesus, ele persevera em oração até que horas, irmãos? Quando é que ele termina de orar? Quando é que ele diz basta? Lembra-se não? Está no versículo de número 41. Ele olha e diz assim: basta, chegou a hora. O tempo de orar acabou. Porque aquele que me trai já está aqui às portas, já está chegando. Quer dizer que ele ficou em oração até que horas, irmãos? Até o último momento. Enquanto houver vida, Senhor, eu vou estar orando. Já me disseram do prognóstico, já me falaram, ele já disse que vai sair de casa, meu filho já disse que não quer me ver mais, minha filha já fez isso. Sabe o que é que eu vou fazer? Até a última hora, eu vou fazer o quê? Vou estar em oração, vou estar orando, eu vou estar orando, eu vou estar orando. Esta é a arma que Deus lhe deu. Use-a. Use-a. Faça da oração a sua arma diante de todas essas situações. Diante de todas essas situações. Mas eu volto ao texto e experiência da noite de Jesus, porque ele também nos ensina talvez aquilo que é mais difícil em uma noite de angústia. Sabe qual é? É abraçar a vontade de Deus. É abrir mão da nossa vontade pessoal e abraçar a vontade de Deus. Lembra-se da oração dele, no versículo 36, lá de Marcos que lemos? Marcos 14, 36. Ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Notem, não há nenhuma referência à distância. Quando ele diz Abba, ele está revelando intimidade. Eu já expliquei aos irmãos que essa palavra é a palavra que era pronunciada por uma criança quando ele começava a aprender a falar. Porque a palavra hebraica para pai é Ab, a palavra inclusive também aramaica, mas a criança ela não consegue dizer isso. E a semelhança dos nossos filhos que dizem papá, mamã, ele diz Abba, e Jesus disse, não é uma questão de intimidade. Quem passa por Getsêmani não é porque tenha sido afastado, Deus tenha se afastado dele, Deus esteja distante. Mesmo numa intimidade profunda com Deus, eu posso passar pelo Getsêmani. E depois ele continua, tudo te é possível, está acontecendo tudo isso comigo, mas isso não muda aquilo que eu acredito, que Deus pode todas as coisas. Eu não posso nada, pastor. E o que eu estou passando está revelando exatamente isso, a minha impotência. Meu Deus, como essas noites de angústia, elas são marcadas pela impotência. Mas enquanto eu oro, eu digo que, Senhor, eu sei que você pode, o Senhor pode todas as coisas. A minha teologia, ela não sofre variação em função das circunstâncias em que eu estou mergulhado. Eu posso estar mergulhado, afundado numa crise, mas eu sei que o meu Senhor é a minha rocha, é o meu rochedo, é a minha salvação. Eu posso estar me sentindo perdido, mas eu sei que a palavra do Senhor continua sendo luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos. Eu continuo crendo, irmãos. Não é uma crise em relação ao que penso acerca de Deus, mas
ele continua orando e diz: olha, Senhor, afasta de mim este cálice. E aqui Jesus está nos ensinando que não existe oração que não possa ser sincera. Se a sinceridade é afastada da oração, a oração perde todo o seu papel. Não existe o politicamente correto em oração. Não adianta você dizer que crê quando você não acredita. Chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não estou acreditando. Senhor, eu estou te buscando, mas eu estou sem fé. Diga isso, seja sincero. Senhor, eu estou com um desejo enorme de que aconteça, mas sinceramente eu não vejo como. Seja sincero. Senhor, eu estou irritado. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu fui provocado, eu estou magoado, eu estou revoltado com essa situação. Fale daquilo que está no seu coração, mas depois abrace aquela que é a vontade de Deus, porque ele diz assim: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que tu queres. Enquanto você colocar nas suas noites de angústia somente aquilo que você quer diante de Deus, você não vai experimentar a resposta do Senhor. A oração precisa transformar a minha vontade naquilo que é a vontade de Deus. Na oração, os meus desejos, eles são substituídos pelos desejos do Senhor. Eu quero lhe dizer, por mais que você deseje, por mais que esteja sendo sofrido, diga a Deus: Senhor, isso é o que eu quero, mas contudo, seja feita a tua vontade. Você tem coragem de dizer isso? De abrir mão de sua vontade pela vontade de Deus? De abrir mão de sua escolha pela escolha de Deus? De abrir mão dos seus planos pelos planos de Deus? Você sabe o que é que significa isso? Talvez Deus mesmo hoje mande você rasgar contratos que você já ia assinar, acabar com relacionamentos que você estava pensando em continuar ou começar. Quando a gente substitui quando eu substituo a minha vontade pela vontade de Deus, eu estou dizendo: olha, nada para mim é mais importante do que aquilo que tu queres. Mas deixe-me lhes dizer ao fim desta palavra, há algo que às vezes a gente se esquece, mas que aconteceu no Getsemane. Eu não sei se você já prestou atenção, mas no texto paralelo, a narrativa paralela de Lucas, no capítulo 22, versos 43, a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, e ele se angustiava, e Lucas, como médico, dá até aquele diagnóstico de que Jesus, ele transpirava sangue, tamanha era a sua angústia. A Bíblia diz assim, que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Você já tinha percebido isso? Que no Getsemane, um anjo estava ao lado do Filho de Deus, e aí o texto sagrado diz que o fortalecia. O que é que eu quero dizer com isso? Que não existe noite de Getsemane sem a presença do anjo de Deus para nos fortalecer, irmãos. Você não está sozinho. Deus manda anjos para nos fortalecer. Deus levanta pessoas, Deus abre portas. Enquanto você está orando, Deus está lhe fortalecendo. Enquanto você está de joelhos, Deus está mandando anjos para estarem ao seu lado. Você não está sozinha, você não está sozinho. E finalmente, uma última palavra, e tem a ver com o texto de Hebreus capítulo 2, verso 18, que diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, que estão sendo provados. Você consegue entender o porquê do sofrimento do Senhor? Ou como esse sofrimento de Jesus no Getsemane, o que ele deve refletir no meu coração? Ele está lhe dizendo, está me dizendo: eu sei o que você está passando, porque também eu já vivi uma noite de angústia. Deus sabe o que é uma crise de ansiedade, de pânico, de angústia. É o que o texto está dizendo, de angústia mortal. Ele sabe. Ele sabe a dimensão de tudo isso. E quando eu lhe digo que ele sabe, eu quero dizer também que ele pode. Que ele tem todo o poder
de tirar você hoje dessa situação, porque Ele sabe muito bem o que você está passando. Você consegue enxergar a mão de Deus estendida para você? Você que veio a este lugar, talvez porque o seu coração esteja assim, olha, em ebulição, os sentimentos confusos, você não está conseguindo viver. E pastor, não tem sido somente noites de angústia não, tem sido noites e dias de angústia. Noites e dias de angústia, noites e dias de angústia. Deus está lhe convidando à oração, ao quebrantamento, ao prostrar-se diante dEle, a fazer, sabe, de outros companheiros deste momento. Eu quero me colocar ao seu lado, eu quero ouvi-lo, nós queremos abençoar a sua vida. É para isso que existe igreja. E se igreja não puder ser esse espaço, irmãos, de acolhimento, de solidariedade, de misericórdia, que sejam fechadas as portas dos nossos templos. O Senhor hoje está aqui para lhe dizer, olha, eu já estou colocando o anjo ao seu lado. Mas sabe, eu não sei se você já tentou ajudar quem não quer ser ajudado. Eu não sei se você já tentou escutar quem não quer falar do seu problema. Eu não sei se você já tentou abraçar quem não quer ser abraçado. A Bíblia diz que uma ocasião Jesus olhou para Jerusalém e disse, oh Jerusalém, como eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma mamãe galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não gostam de abraço. Não gostam de serem protegidos. Vocês pensam que sozinhos vocês podem resolver tudo. Aceite o abraço de Deus. Receba o abraço do Senhor. Abra a mão da sua vontade e diga, olha, a partir de hoje, a minha vontade vai dar lugar à vontade de Deus. Estabeleça um princípio de vida, de mudança de perspectivas. Quer fazer isso? Então faça o seguinte, feche os seus olhos e converse com Deus por um instante. Ore ao Senhor.